Os meninos, falta eles entrar aqui. Já pega a cadeira. Aí já conheço. Desliga o Ultra lá. Fala com o Pedro. Ó, o Pedrão desliga o Ultra. Desligar o outro? Ele tá lavando a louça. Pô, fala pra ele que eu lavo a louça. Opa! Só desliga lá, não vai cá. Desligar os sinais. Olá, boa tarde a todos. A gente aqui correndo hoje, porque a gente acabou de fazer uma live aqui com o pessoal do Catraca Livre, uma receita de zabaione. Então daqui a pouco a gente vai disponibilizar para vocês. Aí, Dr. Edson já chegou, já está. Olá, Doutor, tudo bem? Deixa eu ver aqui onde. de Não aparece a avental luz. ainda, porque hoje a gente fez live com o pessoal do Catraca Livre, com o René, fiz a receita de zabaione, depois eu vou disponibilizar aí para o pessoal. E, bom, obrigado, Edson. Aquele dia a internet sacaneou a gente, não deixou a gente ficar em pé, acabou derrubando a gente. A nossa audiência aqui começa às 6, daqui a pouquinho vai entrando gente. E obrigado por você ter vindo, um tema tão Imagina. bacana aí. Obrigado E a pelo gente tem visto convite. depois que as pessoas gravam e veem bastante a gente depois, né? Isso está bem, bem legal também. A gente chegou a ter quase 800 visualizações da última 800? live. É bem bacana. Agora, todo mundo devia estar no boteco, agora está todo mundo aí em casa, hein? Hora de lavar a louça. Bom, primeiro apresentar o Edson, que é um dos advogados tributaristas hoje, um dos melhores do Brasil. Grandes clientes, entende tudo de direito empresarial e principalmente tributário. E a gente tem aí essa confusão aí que começou por esses dias do corona e que a gente não sabe até onde vai, né? E vamos lá. Doutor Edson, se apresenta aí para o pessoal. Bom, chefe Francisco, eu que agradeço o convite, né, amigo de longa data, põe longa 30, nisso. 25 anos, Põe longa nisso, né? E eu assisti a conversa que você teve sobre a questão trabalhista também e já virou tudo de cabeça para baixo. Então nós estamos em épocas bastante turbulentas, né? Bom, como o chefe Francisco falou, meu nome é Edson, eu sou advogado, atuo na área tributária, tentando entender o que se passa aí. Não, e você, professor, dando aula no Mackenzie ainda? Não, hoje eu estou na Fundação Getúlio Vargas, no Direito, e no Departamento de Contabilidade da FEA, lá na USP. Então hoje, além do escritório, obviamente. Vocês viram que o rapaz dá aula só em lugar pouco fácil, rapaz. E me fala uma coisa, o que vai acontecer com os nossos impostos agora? O que mudou nesses últimos dias? Então vamos lá, isso é uma questão bastante importante, né? E eu acredito para os seus alunos tem pontos bastante relevantes aqui, tá? Eu começo por uma medida mais antiga quer dizer uma semana e meia atrás, mas a gente está tendo tanta coisa que já é mais antiga, que foi o seguinte, foi a suspensão do pagamento da parcela federal do Simples Nacional. O que é o Simples Nacional? O Simples Nacional é um sistema unificado, o Simples é uma sigla, eles inventaram o nome para o Simples ficar na sigla, mas na verdade é o seguinte, é um sistema unificado, onde todos os tributos são pagos numa guia só.
Então, são todos os tributos federais, imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, IPI, tudo que é federal, é INSS, junto com o ICMS dos estados, que é o que incide sobre as mercadorias, né? Então, o comércio paga ICMS, e também o dos serviços, que é o ISS. Então, as empresas que são micro ou pequenas empresas que fizerem adesão pelo Simples, elas então pagam todos esses tributos num só recolhimento. A União, ela já tomou a iniciativa de fazer, os tributos federais estão suspensos por 90 dias, então durante 90 dias não se pagam os tributos, as empresas que estão no Simples não vão pagar a parcela federal, e os estados agora também já estão tomando as medidas necessárias para suspender o ICMS. Com relação ao ISS, que é dos municípios, esse ainda está indefinido. Mas eu imagino que assim, a boa parte das empresas, né, das micro e pequenas empresas que trabalham com o comércio, que atuam na área ou indústria ou comércio, eles já estão com seus tributos, esperando o ICMS, mas deve ser aprovado em poucos dias, suspensos por 90 dias. Então não haverá pagamento de tributos por 90 dias. O único tributo que continua é a retenção do empregado. Então o INSS do empregado, esse não foi suspenso, esse continua, vai ser retido e vai ser pago. Isso para as empresas que estão no Simples. Para as empresas que não estão no Simples, estão suspensos por 90 dias somente PIS e COFINS. Então quer dizer que imposto de renda, contribuição social, isso continua tendo, mas é muito provável que não haja lucro, né, que as empresas não apurem lucro agora, até por conta do fechamento, e o ICMS, por enquanto, também não está suspenso, pelo menos aqui em São Paulo, o governador Dória estuda essa suspensão. Então, resumindo a história, quem está no Simples, 90 dias sem pagar tributos, dá um sossego no caixa, né, pode se preocupar com outras coisas. Isso também, eventualmente, se tiver tributo sendo cobrado, tributos anteriores que deixaram de ser pagos em períodos anteriores, esses também não vão ser cobrados, estão suspensos. Então, a questão tributária para o micro e pequeno empresário não é um problema hoje, não é uma preocupação, vamos dizer assim. Isso está suspenso, caixa vai ser preservado, vamos em frente. Para quem não está no Simples, para quem fatura acima de 4 milhões e 800 por ano, aí provavelmente está no lucro presumido, só está suspenso o PIS e COFINS, não está suspenso o imposto de renda. E também está suspenso por 90 dias o pagamento do FGTS dos funcionários. Isso quer dizer o seguinte, chefe Francisco, temos aí 90 dias para não nos preocuparmos com tributos. Basicamente é isso, com exceção dos prestadores de serviço que o ISS não está definido. Tá? Então, resumindo o que aconteceu, é um pouco isso. E aquilo que ficou para trás deste mês? Isso vai ser parcelado daqui a 90 dias, pode ter um parcelamento até 60 vezes. Então, até 5 anos para pagar, depende do valor, porque tem um valor mínimo de parcela, se eu não me engano é R$200, mas pode ser parcelado em 5 anos, né? 60 vezes. Isso se não vier algum parcelamento diferente. Mas, em princípio, hoje, o que nós temos é isso. E também hoje foi prorrogado o imposto de renda da pessoa física. Sim, na verdade, um ponto importante, né, que eu esqueci de falar da pessoa física, isso é relevante, foi prorrogada a entrega da declaração, também para junho, aí não são 90 dias, né, a gente vai ter 2 meses de prorrogação, com isso se prorroga também o pagamento de eventual diferença. Lembrando que a declaração do imposto de renda, que seria entregue agora dia 30 de abril e vai ser entregue 30 de junho, ela se refere ao ano passado. Então, é os ganhos do ano passado. Por que eu chamo a atenção para isso? Porque ontem, de madrugada, teve a medida provisória na parte trabalhista que autorizou a redução de salário junto com a redução da jornada. Então, o trabalhador ele pode até pensar hoje o seguinte, então vai reduzir o meu salário
isso me preserva para o imposto de renda. Sim, preserva, depende do valor, né? Mas pelas regras da medida provisória, principalmente os salários até R$ 3.100 que podem aderir a um acordo individual, eles podem ter efetivamente a redução de salário, e aí eles vão passar a receber o seguro-desemprego, apesar de não terem sido demitidos, vão receber seguro-desemprego, mas aí não haverá problema do imposto de renda desse ano, porque o seguro-desemprego ele não é tributado, e se a pessoa tiver abaixo se eu não me engano, R$ 2.800, também é isento do imposto de renda. Então, se a partir de agora a remuneração da pessoa for paga pela empresa até R$ 2.800 e pago a diferença pelo seguro-desemprego, não vai haver imposto a partir de agora. Mas a declaração, nós estamos nos referindo ao ano passado. Então, a pessoa que teve rendimento no ano passado, ela teria que pagar o imposto agora, seria em abril, agora passa a ser em junho, mas esse imposto também pode ser parcelado em 8 vezes e com atualização pela taxa Selic, que hoje está 3,5% ao ano. Então, a alternativa desse parcelamento a partir de junho é uma alternativa relativamente barata, né? Porque 3,5% ao ano, isso não tem nenhum empréstimo, nada que chegue a esse ponto. Né? Mesmo o empréstimo incentivado que o governo está dando agora é 3,75% ao ano. Então, daqui para frente, precisa obviamente fazer conta, mas a pessoa física pode ser que não pague mais imposto esse ano, ou pelo menos enquanto durar a redução do salário, junto com a redução de jornada, mas a declaração que será entregue em junho, se tiver imposto a pagar no ano passado, terá que ser pago por enquanto, mas pode ser pago em 8 parcelas, como eu comentei. Esse é um ponto importante porque, assim, esse imposto que vai ser pago em junho pode fazer falta no caixa, né? Então a gente tem que ver o que vai acontecer até lá. Em princípio, a única coisa que se prorrogou é pagamento, a entrega da declaração em junho, pagamento do imposto até 31 de julho, é isso que a gente tem. Poxa, deu uma boa. Para quem tinha pendência passada, então ficou feliz. Não, ficou feliz porque não vai ser cobrado agora. Quer dizer, não vai ser cobrado agora. Então, a pessoa pode pensar em como estruturar o seu negócio, eventualmente até entrando nessa questão trabalhista, se for o caso e tudo mais, sem a preocupação de ser cobrado de tributo, seja o passado, seja o corrente. Então, assim, tirou uma preocupação da frente, o que é bom, né? O que é muito bom. Agora, resta também a gente levar em conta que ninguém está faturando já há quase 20, 25 dias e provavelmente ninguém vai faturar nos próximos 25 ou 30 dias. Né? Então, isso vai ficar muito mais, eu acho que para esse momento de final de verão, no caso do sorveteiro, aí, que ele ia recolher referente a fevereiro, março, e que muitas vezes ele estava recolhendo agora, né? Então, acho que isso vai dar para ele um certo fôlego. E essa coisa de tudo que ele tiver de débito, mesmo que seja antigo, agora entrar nesse pacote de reparcelamento com carência, com essa carência que foi dada. Algo bem interessante. Isso dá um alívio nesse momento efetivo para o sorveteiro. A gente, no nosso setor, Edson, a gente paga as empresas do Simples pagam a taxa do Simples, mas as empresas que fazem distribuição e venda em supermercados, as empresas médias, é um imposto muito alto nosso. Né? O nosso imposto do sorvete ele é tributação antecipada. Eu queria que você explicasse um pouco aí para o nosso pessoal como é que funciona. Isso, esse é um ponto importante. Eu queria primeiro esclarecer o fácil, depois a gente entrar no difícil. O que é essa tributação antecipada? Vamos pensar o seguinte, imagina para o governo fiscalizar cada ponto de venda de sorvete. É uma infinidade, né? Não sei nem se a gente tem essa estatística hoje
de onde se vende sorvete, porque tem a própria sorveteria, tem o supermercado, tem padaria, tem, né, vários locais, banca de jornal, então tem vários locais onde é possível se vender o sorvete. Para que o governo não precise fiscalizar cada um desses pontos, o que demandaria muito trabalho, a legislação prevê o que o chefe Francisco falou, que é a tributação antecipada. O nome técnico disso é substituição tributária. O que é isso? É o produtor, né, que aí é um número bem menor do que os pontos de venda, o produtor ele tem que recolher já o imposto daquele lá da frente. Né? Então, em vez da padaria recolher, é o produtor que já vai recolher. Isso existe para vários produtos. Né? Normalmente, esses produtos que têm uma distribuição bastante diversificada, bastante difusa, eles seguem essa regra. Então, o que acontece? Já na saída do produto da fábrica, vamos dizer assim, e aí não precisa ser uma fábrica grande, qualquer tipo, já há a incidência do próprio imposto e do imposto já devido no próximo, que é a substituição tributária. Com relação a isso, não há nada ainda, porque, como eu falei, o que se pensou agora é só do simples. Ainda não se falou no pagamento ordinário dos tributos, vamos dizer assim, que não é o do simples. Então, tem essa pendência. Mas como você colocou, provavelmente o faturamento vai ser reduzido e ele pode ser reduzido a praticamente zero, dependendo da atividade. E aí, com faturamento zero, isso é muito ruim para a empresa. Mas o ICMS não vai ser uma preocupação, nem o ICMS próprio e nem esse ICMS antecipado. Há uma movimentação muito grande, a Fiesp, inclusive, ingressou em juízo para tentar suspender o ICMS, mas o judiciário, em primeira instância, entendeu que não era o caso, né, que precisaria haver efetivamente uma decisão do governo para fazer essa suspensão. Os governos, eles estão um pouco relutantes, porque, e um exemplo disso a gente vê numa entrevista que o prefeito Bruno Covas deu, que ele disse o seguinte, perguntaram para ele, mas e o IPTU? Né, porque o IPTU a gente paga em 10 parcelas, é uma pouca minoria que paga à vista no começo do ano. E como é que fica o IPTU? O IPTU tem que ser pago, não tem que ser pago? E aí o que ele falou? Ele falou, olha, os hospitais de campanha que nós estamos construindo no AMB e no Pacaembu é com dinheiro do IPTU. Então eu não posso deixar de arrecadar e tal. E esse é também o argumento do governador Dória. Né? O que ele vai dizer é, olha, eu preciso combater esse vírus da mesma maneira. E preciso de dinheiro. E tem um ponto aqui que do ICMS é um pouco menos a relevância, mas a gente pode entender no seguinte sentido. Se o governador ele suspende todo o pagamento de ICMS agora, isso vai ser muito bom para o pequeno, isso vai ser muito bom para o pequeno fora do simples, vamos dizer assim, e vai ser muito bom para aqueles que acabaram fechando o estabelecimento por conta da quarentena. Mas os supermercados, eles tiveram um acréscimo de movimentação. As farmácias também, houve um acréscimo da movimentação. Se o governo hoje suspende para todo mundo o ICMS, isso quer dizer que grandes redes de supermercado também não vão pagar, grandes redes de combustíveis não vão pagar, grandes redes de farmácia também não vão pagar, e são estabelecimentos que hoje teriam condição de pagar. Então, o que a gente pode imaginar, Francisco, é assim, que se não houver a suspensão agora, provavelmente venha uma anistia depois. O que é a anistia? A anistia não é perdoar o imposto em si, mas é perdoar a multa por não ter recolhido. Por que a anistia, nesse momento, poderia ser uma solução? E até quem publicou isso foi o Everardo Maciel, que foi secretário da Receita Federal no governo Fernando Henrique Cardoso. Por que pode ser uma alternativa? Porque hoje quem tem condição de vender,
Quem continua com o estabelecimento aberto, ele vai pagar, né? Como eu disse, grandes redes de supermercado, grandes redes de farmácia, eles aparentemente têm condições de pagar. Quem não tiver condição e deixar de pagar, depois vai querer pagar e pode vir então uma lei, não estou dizendo que virá, o que eu estou dizendo que é uma alternativa ao governo deixar para resolver essa questão depois. Então quem não tem condições não paga e paga depois sem multa, né? Porque é uma questão muito delicada. O governo hoje simplesmente falar não vou suspender o tributo de todo mundo, porque ainda tem gente que tem condições de pagar, né? Então é uma equação complicada para o governo resolver. Pelo que hoje eu conversei com a gerente do banco, todo mundo está em ritmo de espera, né? Ou seja, todo mundo parou tudo, recolheu, quem tinha que pagar não quer pagar, não vai pagar, quem tinha que receber também não vai receber, quem tinha que pagar não está pagando. E não só na parte tributária, pelo menos na parte tributária você deixa a gente um pouco mais tranquilo com essa perspectiva de futuro. Agora, os outros contratos, do que eu tenho visto, todo mundo está em ritmo de espera, aguardando novas decisões do governo. Até porque, teoricamente, no estado de São Paulo deveria ser suspensa a quarentena agora na segunda-feira e provavelmente vai ser prorrogada. Até porque os governadores só estão aguardando a liberação dos R$ 600 para poder dar mais aí uma quinzena de quarentena. Exatamente. E segundo o secretário de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, do Ministério da Economia, deve sair a semana que vem esse dinheiro. Eu não sei se vai ter logística para isso, né? Mas o que acontece, o meu escritório, a gente é praticamente empresarial, tem muito pouco questão de pessoa física. E eu considero um bom termômetro da economia, porque quando as empresas estão querendo investir, então você procura um advogado para ver qual a melhor forma, até como pagar menos tributo, a parte contratual, a parte trabalhista e tudo mais. E a gente percebeu efetivamente esse compasso de espera. Alguma movimentação existe, recentemente houve uma grande movimentação na parte trabalhista, lá no início da quarentena também na parte tributária, até que que o governo tomasse uma posição. O governo tomou uma posição, tanto o governo federal como o governo estadual. Então, na parte tributária, como você colocou muito bem, as pessoas estão mais tranquilas e estão demandando menos. Agora, está todo mundo em ritmo de espera mesmo. Vamos ver o que vai acontecer. Aqueles que conseguiram fechar e colocar todo mundo em home office fez isso e praticamente está assim, limpando a mesa para não encardir, mas não está tendo efetivamente trabalho. Muita gente estudando o que vai fazer e esse tipo de coisa. Eu só acho, né, e essa é uma postura que a gente está adotando lá, que é uma postura mais otimista, mas de qualquer maneira é um momento também da gente refletir nos nossos negócios, é o momento da gente contactar aqueles clientes mais assíduos, manter um contato, ver o que está acontecendo, né? Nem que seja para bater um papo, tem muita gente ligando para ter informação, para conversar. Então, eu acho que é hora da gente, apesar do isolamento social, a gente tentar manter esse contato. No caso do sorvete, quem ainda, se tiver alguma saída via supermercado, tentar manter, então, lá, tentar fazer algum tipo de campanha comercial, alguma coisa assim. Principalmente quem está no Simples. Porque se os tributos estão suspensos, pode faturar, entendeu? Se tiver oportunidade, pode faturar, não se preocupa com o tributo e segue em frente. Eu sei que é difícil, eu sei que muitas vezes a própria
uma sorveteria própria, ou não tem essa saída toda, mas talvez seja o caso de tentar buscar pontos de venda ou pequenos supermercados de bairro que estão abertos, né, eles podem funcionar. Então é assim, temos que nos reinventar, tanto do ponto de vista humano nessa história toda, né, está sendo um aprendizado em termos de comportamento e tudo mais, como tentar reinventar também o nosso negócio e buscar algumas oportunidades que podem estar aparecendo por aí, né? Eu acho que tem duas perguntas aqui, uma opa, subiu demais, do Constantino, ele fala na questão de ser pontual por faturamento. Constantino, isso realmente aconteceu no caso do Simples, né? Então, aquelas empresas que estão enquadradas no Simples, elas já entraram. O que poderia haver é efetivamente um escalonamento. Então, quem no ano passado, por conta do faturamento que foi bom, sei lá, por algum motivo conseguiu ter um faturamento bom no ano passado, e com isso está fora do Simples, mas ainda é pequeno, né? Talvez escalonar poderia ser uma alternativa. O governo não sei se está pensando nisso. A outra, Malu, pergunta o momento certo de negociar empréstimo. Vamos lá. Se a empresa já tomou o empréstimo, então eu vou entender esse negociar como algo que já existe, o momento é agora. Né? Substituir o empréstimo que tinha pelo empréstimo que está sendo subsidiado agora pelo BNDES, que o BNDES está tentando ir direto ao tomador do empréstimo. Hoje não é possível. Hoje o BNDES não tem uma parte comercial, que a gente chama de banco comercial, não tem agência, não tem nada, ele faz via outras instituições. Mas se vocês perceberem, já tem uma propaganda do Itaú, Bradesco e Santander junto, é uma propaganda conjunta, e eles estão dizendo, se você precisa de dinheiro, conte conosco, nós estamos dando empréstimo juntos a 3,75 ao ano. Sim, isso não é deles, isso é o BNDES que está garantindo, eles estão assumindo 15% desse valor, desse risco. Caixa Econômica Federal... sim, sim, né? Mas o que eu quero dizer... não é o de capital de giro. Não, mas o que eu quero dizer é assim, que isso, independentemente do banco que você for, né, se for um banco comercial conveniado ao BNDES, você pode ir, não precisa ir nesses três, só estou comentando da propaganda. Então, o negociar é isso, é o momento de já, então, começar a conversar com o gerente do seu banco para tentar migrar o seu empréstimo para o empréstimo mais favorável. Se a pergunta é negociar tomar o empréstimo, aqui a questão é um pouco mais delicada, né? A empresa sem caixa, ela tem duas alternativas. Sem caixa e sem faturamento, ou com faturamento reduzido por conta da quarentena, só tem duas alternativas. Ou o sócio põe o dinheiro dele, ou ele vai pegar empréstimo. Então, precisa haver um cálculo muito bem definido do seguinte, por quanto tempo eu aguento, né, com essa questão de caixa, com caixa que eu tenho, quanto tempo eu aguento, se existe caixa no sócio, na pessoa física, disponível, né? Mas aí eu tenho que pensar quanto tempo a minha casa aguenta com o caixa que eu tenho. Esse é um raciocínio que também tem que ser feito, né? E se é o momento de buscar o empréstimo. Então vamos lá. Quando a gente pensa, Francisco, eu vou aproveitar, já que a questão tributária está relativamente solucionada, eu queria falar um pouquinho sobre o plano de contingência, né? Porque assim, quando a gente faz um plano de contingência nesse tipo de situação, é para preservar caixa. Nós não estamos pensando no lucro, nós estamos pensando basicamente em caixa. Eu preciso ter ar, eu preciso ter oxigênio para passar por essa turbulência. Como é que eu posso, então, salvar caixa, né? Preservar o caixa do negócio? Primeiro, tributo. Então, já está ou resolvido por conta da empresa ser simples, ou se ela não for simples,
é o primeiro a ser sacrificado. O tributo, ele não vai, ninguém vai dar importância para o tributo se nós estamos precisando salvar a caixa. Tem até um artigo no Valor Econômico que da semana passada que o título é "Na guerra, a primeira vítima é o imposto", né? Parafraseando a questão da verdade. E é isso. Então, deixar de pagar vai ter caixa. Agora tem a questão trabalhista, que é um outro ponto, né? Se está todo mundo no home office, se a fábrica ali ou a loja do sorvete está fechada, vamos negociar uma suspensão do contrato de trabalho ou uma redução do contrato de trabalho, considerando o nível salarial, que eu imagino não deve ser estratosférico, pode ser até R$ 3.000, que é um salário bom, mas até R$ 3.000 dá para entrar nessa MP nova aí, trabalhista, e o empregado, ele em valor de salário por hora, né, o que ele ganha por hora vai aumentar até o limite de R$ 3.000. Tudo bem que, no geral, ele vai ter uma redução, mas por hora, como ele está trabalhando menos, ele vai ganhar menos. É uma forma de salvar a caixa também. Então, e depois começar a negociar com outros tipos de fornecedor. Aluguel, limpeza, e por aí vai. Né, que são formas também de preservar o caixa. O momento agora é preservar a caixa. Pegar um empréstimo é uma forma de dar uma lufada de ar aí para aguentar o tranco. Mas tem que lembrar que tem que devolver depois. Né? Não é uma doação que o banco vai fazer. E pensando nisso também, na medida em que, como esse ano os caixas vão fechar todos no vermelho, o ano que vem a incidência de imposto vai ser bem menor, todo mundo vai ter prejuízo. Sim, né? É querer ver o lado bom, exatamente. Se a empresa não tem faturamento, ela não paga imposto. E o que pode acontecer é que alguma empresa que tenha saído do Simples esse ano por conta do faturamento do ano passado, no ano que vem pode ser que volte, né? Porque reduzindo o faturamento desse ano vai voltar a estar enquadrada e aí acaba voltando. Nós temos que pensar também no longo prazo, né? O que vai acontecer depois. O grande problema, você colocou bem, no negócio do sorvete, é que a quarentena vai acabar provavelmente às vésperas do inverno, se já não no inverno, e aí vai ficar muito difícil recuperar no curto prazo. Nós vamos ter que esperar algum sol brilhar de novo de maneira muito quente para retomar, né? Então é uma situação bastante complicada mesmo, é a hora de preservar a caixa. Não, isso é um conselho muito providencial, porque as pessoas hoje estão aí nessa agonia, quem eu pago, quem eu não pago, o que eu faço, o que eu não faço. Muita gente tinha contratado máquinas e equipamentos no final do ano passado, estava pagando porque usou equipamento na temporada e agora vai tomar aquele baque. E a gente aqui também, de toda a sua fala, nos vem uma outra ideia muito, muito interessante, ou seja, quem neste momento tiver uma boa assessoria de um bom advogado e de um bom contábil, vai poder organizar, captar dinheiro, passar essa crise muito mais tranquilo. Eu acho que ele vai poder reestruturar dentro da crise. Você me deixou até um pouco mais otimista. Mas é isso mesmo. Eu acho que é hora de repensar. E a minha sócia da área de contratos, ela até escreveu um texto também, e que eu compactuo 100%, que ela diz o seguinte: a palavra de ordem hoje é negociar. Então, vejam, porque é o seguinte, nós temos lá o aluguel, que nós temos que pagar, por exemplo. Não vai dar para pagar, mas assim que voltar, nós não podemos estar na rua também. E nós já fizemos um investimento naquele estabelecimento, naquele imóvel. Então é hora de negociar. Eu conheço uma pessoa que tem alguns galpões
e eu estava conversando, e ele aluga, eu estava conversando e ele falou, olha, o que eu tenho que fazer é negociar, porque ele também não pode correr o risco da pessoa sair e ele ficar com o galpão vazio, né? Então vejam, eu ouvi também que essa pandemia ela é bastante democrática, né? Ela não escolhe ninguém. E é verdade, nós estamos todos no mesmo barco. Então, você está com problema de pagar o aluguel, mas não pode prescindir daquele estabelecimento assim que tudo voltar ao normal. O locador também não pode prescindir de você estar lá, né? Ele já te conhece, já sabe que é um bom pagador. Então, negociar, tentar não pagar nada agora, pagar depois lá na frente, dividir lá na frente, conforme a economia volte. No caso das pessoas que compraram os equipamentos, tentar negociar, mesmo se for estrangeiro, né, porque isso está acontecendo também no mundo inteiro. Então é tentar negociar, falar, olha, eu não consigo te pagar agora, eu sei que você também pode estar precisando, mas aí você vai ter que falar com o seu fornecedor, e assim a cadeia vai seguindo, né? Nós estamos efetivamente no efeito dominó, e a gente não pode romper relações agora por causa disso. A gente precisa conseguir se reerguer assim que isso passar. Então, a pessoa vai precisar da máquina, a pessoa vai precisar do espaço onde ela já está, onde ela já investiu, a pessoa vai precisar dos funcionários que já foram treinados, já conhecem a cultura da empresa. Então, assim, o momento é de negociar e tentar chegar a um acordo, todo mundo, porque todo mundo está junto nessa, né? E aí, talvez esse seja o lado bom dessa pandemia. Está todo mundo pensando mais ou menos da mesma forma. Então, assim, não tomar decisões precipitadas, simplesmente deixar de pagar, não avisar ninguém. Não, tenta negociar, ainda que seja para avisar, olha, eu não vou pagar, não tem condições, fechou, você está vendo aí, eu tenho a loja em tal lugar que está fechado. Outro dia eu estava passeando de carro com meu filho, aproveitando que está tudo vazio, passei em frente a uma loja de café, né, uma cafeteria que eu gosto ali no centro, tudo absolutamente fechado, né, uma zona bastante comercial. Então, assim, tem que ser compreensível, né, tá todo mundo tendo que se ajudar nesse momento, né, inclusive do ponto de vista financeiro. Não, muito bom. Eu acho que isso deixa a gente aqui mais tranquilo. O bom dessa nossa conversa é que a gente hoje grava e coloca na nossa mala direto. Então, se você tem aí alguma dúvida que vai acontecer depois do nosso bate-papo, depois envia para a gente. O Edson é sempre um cara que nos ajuda aqui na medida do possível, vai sempre ser muito solícito. E eu acho que de tudo isso que a gente está vendo hoje, a gente vai tirar lições para a vida inteira. Eu acho que isso vai marcar a nossa geração, vai marcar a geração dos nossos filhos. Acho que essa é uma experiência extremamente dura, mas porque a gente vai passar e a gente tem que tirar um aprendizado. Eu não tenho dúvida, e eu acho que nós já estamos aprendendo. E veja, Francisco, esse aprendizado, ele é extremamente amplo, né? Desde conviver o dia inteiro com o filho e ver a lição que ele está tendo, porque assim, eu já ouvi várias pessoas, vários pais, várias mães dizendo que as crianças estão com muita tarefa, então a minha filha também está com muita tarefa, então a gente percebe, nós temos que treinar a nossa paciência, nós temos que estar ali do lado, a gente está vendo o que está acontecendo, já tem aprendizado nisso, a gente tem o aprendizado de fazer reuniões assim, como nós estamos fazendo agora, né? Fazer conversas virtuais. Isso depois vai dinamizar os relacionamentos, não tenho dúvida. Eu, como vários de vocês, já devem ter feito essa reunião de família, já baixamos um aplicativo para fazer essa reunião de família, tem vários, estamos conhecendo vários. Então muda isso também, a gente vai dar mais valor para o nosso tempo, de repente não gastar no trânsito. E assim, nós vamos aprender com muita coisa, nós vamos aprender, eu imagino, a poupar, porque a gente não sabe quando vem a próxima pandemia,
Então, gastamos muito, ganhamos muito, mas também gastamos muito, e aí chega agora, eu preciso ficar contando dinheiro, o supermercado está aberto, mas às vezes eu estou com o caixa apertado, então nós vamos parar um pouco, vamos refletir nisso, começar a fazer poupança, o que o brasileiro não faz, né? A negociação, para os empresários vão ter que aprender, né? O Júlio Ferreira está falando que tem um monte de cabeça dura que não negocia, é verdade, tem mesmo, né? Eu sou vítima disso, né? De faturas que simplesmente não foram pagas, a gente imaginava já, mas que não teve nenhum alô para falar, olha, esse mês eu estou com dificuldade, vamos suspender. Então eu acho que a gente vai aprender a fazer isso também, nós vamos sentir na pele o que as outras pessoas estão fazendo para nós, a situação é exatamente a mesma, assim como a gente não consegue pagar o aluguel, alguém não consegue pagar o que a gente forneceu. Então, assim, serão grandes aprendizados, né? Principalmente na área jurídica, na área do direito. Talvez a gente comece a ter mais respeito e aí vai precisar de menos regras, né? Antes de entrar aqui, eu estava num debate com alguns tributaristas, e aí eles estavam falando, não, vamos ter uma regra para as calamidades, vamos... Não, a calamidade vai aparecer, a gente não consegue prever tudo que vai acontecer. Se a gente tiver bom senso, se a gente tiver respeito, né, a questão de manter uma distância quando eu estou doente, ou usar máscara porque eu estou doente, isso nós vamos aprender. Eu acho que grandes lições serão tiradas desse momento, né? E às vezes eu penso, Francisco, como eu acredito em algo maior, que isso não veio exatamente para nos ensinar, né? Mas, de qualquer maneira, tendo um motivo ou não, nós temos a oportunidade de aprender. Eu acho que a gente não pode desperdiçar. É isso aí. Poxa, agradecer você imensamente, grande amigo, grande parceiro, e vamos lá, estamos juntos aqui nessa, e essa semana que vem aí já vou organizar a sua saída aqui, vou mandar sorvete para você. Olha, Francisco, eu que agradeço, gostei bastante do convite, fiquei muito lisonjeado e poder voltar a conversar com você assim, tão próximo, né, de qualquer maneira, porque nós estamos pelo menos na mesma tela do celular aqui. Não, muito obrigado, Edson, e um abraço a vocês todos, obrigado. E isso aqui agora a gente vai colocar aqui na nossa plataforma, os alunos a gente vai compartilhar na nossa mala direta, então fica rodando, então a gente avalia depois quanta gente que vê e depois que vem com feedback. Obrigado, hoje foi uma conversa que foi esclarecedora e deixou todo mundo muito contente. Muito obrigado, Edson. Obrigado eu, Francisco, um forte abraço. Obrigadão, um abraço. Agradecer aí a todos vocês. O Edson, hoje uma conversa foi muito boa. A Mira vai estar agora disponível no nosso Stories. E um beijo para vocês todos, Aninha, todo mundo que curte a gente. É muito bom ter vocês aqui conosco. E obrigado. E aí amanhã a gente tem mais um bate-papo. Essa semana a gente completou bate-papos mais rápidos para nortear. Tudo isso está nos nossos stories e a gente está achando agora um sisteminha para baixar essas conversas. Elas vão servir aí para os próximos dias. E para a semana que vem a gente está aí organizando um modelo de aula bem diferente. A gente está trabalhando aqui para poder deixar vocês contentes, felizes, e vamos seguir juntos aí nessa quarentena. Tá bom? Beijo para todo mundo, continuo amando vocês e a gente está aqui para isso. Um abraço.